slide 28 o slide 28 fala o discípulo 100%, né? E o pastor Shori, né, o que ele quis chamar, né, de um discípulo 100%? Em primeiro lugar, é aquele que toma a sua cruz e segue após Jesus Cristo. Então, quando Jesus falou isso lá em Mateus 16, né, se alguém quiser vir após mim, que tome a sua cruz dia após dia e me siga, né, negue-se a si mesmo. Ninguém entendeu nada, eu tenho certeza absoluta que ninguém entendeu nada, né, porque as pessoas ali, daqueles dias, só sabiam que a cruz era um lugar muito ruim, né, onde os romanos crucificavam, matavam aqueles que foram condenados, né, à morte, e uma morte, assim, vergonhosa, né, porque a pessoa, ela era exposta nua, né, na cruz, com sua acusação, assim, na sua cabeça, e uma morte extremamente dolorosa também, né? Então, eles sabiam que os romanos usavam a cruz como uma punição severa, né, sentença de morte cruel e humilhante. Então, Jesus fala assim, ó, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga, né? Tenho certeza que ninguém entendeu o que Jesus estava falando, né? Mas depois nós entendemos, então, né, que a cruz é um lugar de morte, né, onde o próprio Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, e tomar a sua cruz e seguir a Jesus é nós morrermos para nós mesmos e vivermos para Deus, né? Então, nós crucificarmos a carne com as suas concupiscências e vivermos para Deus mediante o Espírito Santo. Então, isso é que é ser um discípulo de Jesus, né? Alguém que nega-se a si mesmo, né? Alguém que morre para suas próprias vontades e decide viver para fazer a vontade de Deus. E o pastor Shori, né, ele coloca assim que a vantagem, né, de ser um discípulo e de não ser a multidão, obviamente, né, que o discípulo tem um acesso privilegiado ao Senhor, estava sempre perto ali do Senhor, e alguns discípulos estavam ainda mais próximos, né? Você tinha ali os 70 discípulos, depois você tinha os 12 apóstolos, e dentro dos 12 apóstolos você tinha Tiago, João e Pedro, né, que eram ainda mais próximos ali de Jesus Cristo. Por exemplo, né, só esses três viram a transfiguração de Jesus Cristo lá em Mateus 17, quando Jesus sobe ao monte, né? E, se eu não me engano, só esses três também entraram junto com os pais, junto com Jairo, sua esposa, né, na hora que Jesus Cristo foi ressuscitar a filha, né? A filha de Jairo. Então, se você é um discípulo, está escrito também na Bíblia que Jesus falava por parábolas, mas aos discípulos Jesus explicava, né, as parábolas, né? Não que os discípulos entendessem, né, tudo que Jesus falava. Então, Jesus, depois da parábola das sementes, né? Ele pergunta assim, vocês também não entenderam essa parábola? Porque os discípulos, quando estavam ali com Jesus na casa, pediram, Senhor, explica-nos a parábola, né, do semeador. E Jesus fala assim, vocês também não entenderam essa parábola? Se vocês não entenderam essa, como é que vocês entenderão todas as outras parábolas, né? Como se Jesus estivesse falando assim, olha, isso aqui é o mais básico que eu posso falar para vocês em parábolas. Mas Jesus também falou em parábolas, né, para cumprir uma profecia, não sei, não lembro agora, Salmo 69, abrirei minha boca em parábolas, né, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo, né? E aí Isaías fala, né, por que Jesus falou por parábolas? Para que vendo não vejam, para que ouvindo não ouçam, não suba ao coração e não sejam salvos, não se arrependam, não se convertam dos seus maus caminhos e sejam salvos, né? Então, os discípulos tinham, né, a interpretação das parábolas, a multidão não. E a multidão, ela é muito volúvel, né? Ela está presente quando interessa, quando não interessa, ela vai embora. Então, quando tem multiplicação de pães e peixes, ela está presente. Quando tira a comida, ela some. Quando Jesus fala umas coisas mais duras, né? Olha, quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue tem a vida eterna. Eu tenho certeza que Jesus falou isso para escandalizar mesmo aquelas pessoas, mas para que aqueles que se escandalizassem realmente fossem embora, mas para quem cresce nele ficasse, né? Então, todos os seus discípulos o abandonaram, né? Exceto os 12 apóstolos naquele momento. E Jesus pergunta para eles, vocês também querem ir embora? Né, em João 6, final de João 6, Jesus fala, aí Pedro fala assim, Senhor, mas para quem iremos, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido que tu és o Cristo, né, o Filho de Deus. Aí você acha ali que Jesus vai elogiar Pedro, aí Jesus fala assim, não escolhi vocês em número de 12, contudo um dentre vós é diabo, né, Satanás, está falando de Judas, né, que eu haveria de trair. Então, assim, o discípulo de Jesus, ele vai seguir a Jesus independentemente das circunstâncias, se as circunstâncias estão boas, se as circunstâncias estão ruins. Então, o discípulo de Jesus, ele não vai negar a Jesus Cristo na hora da provação, né? Ainda que Pedro e todos os apóstolos tenham negado, mas é que a gente conhece o final da história, a gente sabe, né, que Jesus ressuscitou. Jesus falou que ele ia ressuscitar, né? Jesus falou que nem um fio de cabelo dele seria perdido, né? Mas a situação ali foi bem difícil, né?
que levou Pedro a negar 3 vezes a Jesus Cristo. Mas, né, no geral, então, vai tudo bem, né? Ainda que Pedro e os apóstolos tenham negado a Jesus naquele momento, no geral, não se espera que um discípulo verdadeiro de Cristo o negue em qualquer circunstância, tá bom? Então, o discípulo, o pastor Chori colocou assim, alguém que tem experiência com o Espírito Santo, isso é, alguém que teve realmente o novo nascimento, foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, Jesus falou assim, né, que quando viesse o Espírito Santo, ele convenceria o mundo do pecado, porque não crê em mim, né? Da justiça, porque vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? Então, quem é discípulo teve esse toque do Espírito Santo, foi convencido do seu pecado, creu que Jesus Cristo agora está sentado à direita de Deus e sabe que o diabo já está condenado. É só uma questão de tempo até que todas as coisas se cumpram. Ele lê a Bíblia, né? Eu gosto muito do Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos pecadores, dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E esse homem será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, né? E quando vier o calor, né, suas folhas não murcham, ele dará o fruto no seu devido tempo, e tudo que ele fizer será bem-sucedido. Então, né, então, o discípulo de Jesus é alguém que cumpre ali o Salmo 1, né? Então, depois vocês leiam, por favor, o Salmo 1 na íntegra, né? Aí o Salmo 1 continua falando assim, né, mas o ímpio não é assim, será antes, né, como a palha, né, que o vento arrebata, que o vento dispersa. Então, basicamente, o discípulo é alguém que cumpre o Salmo 1, ele ora, é batizado nas águas, né, normalmente também é batizado com o Espírito Santo. Com relação ao batismo no fogo, nós cremos, né, que o batismo no fogo é como se fosse uma grande provação, né, algo que vai assim, santificar, provar o valor da sua fé e trazer glória para Deus, né? Por exemplo, né, mesmo sendo lá no Antigo Testamento, Gênesis 22 vai falar que Abraão, né, Deus pediu seu filho Isaac para ser sacrificado e Abraão não o negou. E Abraão estava de fato para sacrificar Isaac, né? E lá em Hebreus 11 fala que Abraão cria que Deus era poderoso até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos, se assim fosse necessário, né? Porque ele sabia que em Isaac seria chamada a sua descendência. Apesar de Abraão naquele momento já ter Ismael, né? Que nasceu antes, a partir de Agar, 13 anos antes do nascimento de Isaac, mas Abraão sabia, né, que a partir de Isaac viria a descendência dele, que Deus prometeu, na qual seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então ele cria, ainda que eu sacrifique meu filho a Deus, Deus é poderoso para o ressuscitar, né? Isso é o que conta Hebreus 11. Então, batizado no fogo, muitas vezes, né, e aprovado, batizado e aprovado, provado e aprovado no fogo, né? Fiel à igreja, né, não age de forma desleal, né, não trai o corpo de Cristo, ama o corpo de Cristo e cresce na santificação, né? Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Cuidando para que ninguém se aparte da graça de Deus, né? Então, santificação é essencial. 1 João vai falar muito sobre a diferença, né, do cristão que sem querer acaba pecando, né? Então João fala se pecarmos. Ele não fala assim, ó, todas as vezes que pecarmos, né? Se pecarmos, né? E aí ele vai falar a diferença daquele que é cristão de verdade e peca por acidente de percurso, né, eu chamo, e daquele que vive efetivamente na prática do pecado. Então, o apóstolo João vai falar, olha, aquele que vive no pecado não conhece a Deus, né, porque o que permanece nele, né, se ele tivesse conhecido a Deus, o que permanece nele é a divina semente, e aquele, né, que tem essa divina semente não pode mais viver na prática do pecado. O mesmo fala o apóstolo Paulo em Romanos 6, como é que nós vamos viver na prática do pecado, nós que para ele morremos, né? Então, não ofereçam mais os membros do corpo de vocês, o corpo natural de vocês, como escravos do pecado para servir o pecado, mas antes como instrumentos de justiça para a justiça, né, para a vida eterna. Então, santificação também para cumprir a vontade de Deus, né? A primeira vontade de Deus para a nossa vida é a salvação. Então, Jesus falou assim, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta, né, que eu lhe dê a vida eterna, né, todo aquele que o Pai me dá, eu de forma alguma lançarei fora, pelo contrário, né, eu lhe darei a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, essa é a primeira vontade de Deus. A segunda vontade de Deus é a santificação, que nem o apóstolo Paulo fala, deve ser, acho que é 1 Coríntios, fala assim, ó, que cada um de vocês saiba, né, possuir o próprio corpo em honra e respeito, né, porque essa é a vontade de Deus para vós outros, a vossa santificação, né? Então, santificação é a vontade de Deus para nós, sede santos porque eu sou santo, e essa também é uma marca de um discípulo, né? Então, o que é ser discípulo de Jesus, resumindo, né, o pastor Chori colocou, né, a questão de carregar a própria cruz, ter o novo nascimento, né, arrependimento dos pecados,
batismo nas águas como sinal desse arrependimento, sinal externo daquilo que aconteceu primeiramente dentro de você. Batismo nas águas, Espírito Santo, provavelmente também, talvez, né, no fogo, pode acontecer uma vez, 2 vezes, pode acontecer mais para frente. Comprometimento com a igreja, disponibilidade física, emocional, espiritual, no sentido assim, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, né? A resposta de Isaías, para quando, lá em Isaías 6, quando Deus perguntou, a quem enviaremos, né? Quem há de ir por nós, né? Isaías respondeu, e é uma resposta, né, que todos nós somos chamados a dar, Senhor, usa a minha vida para a tua glória, Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, eu digo também que, a partir do momento que você se torna cristão, a tua principal oração tem que ser, Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida, né? Assim como ela é feita no céu. Né? E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Né? Então, a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas, é que as pessoas sejam santas, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam restauradas, que as pessoas sejam fortalecidas, fortificadas, sejam sal da terra, a luz do mundo, né? E tudo mais, tá bom? Então, continuando a partir daqui, o obreiro do Senhor, nota 10. Então, quando Paulo fala para Timóteo, interessante, né, que assim, Paulo chama Timóteo aqui de obreiro aprovado, mas quem é Timóteo? Timóteo, ele é um pastor. Timóteo é alguém que Paulo colocou sobre as igrejas para colocar em ordem as coisas na igreja e para ordenar outros pastores e presbíteros também. Então, não é que Timóteo é simplesmente um obreiro. Na verdade, todos nós temos que ser obreiros aprovados, né? Mas o pastor Chori, quando ele coloca aqui a questão de um obreiro, mesmo Paulo estando falando isso para Timóteo, é como se fosse assim, ó, isso aqui é o nível básico de um verdadeiro discípulo, né, de Jesus Cristo. Então, além daquelas características, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E se você for ver a continuação, vai falar assim, que não fica se metendo em questões insensatas, discussões sobre genealogia, sobre fábulas de velhas caducas, né? Paulo fala assim, e que evita contendas e discussões insensatas, né? Então, tem, assim, algumas recomendações, algumas características de quem é um obreiro aprovado, né? Então, no nosso caso, no nosso ministério, né, o pastor Chori coloca assim, né, que quem é um obreiro aprovado? É um discípulo de Jesus e que fez o nosso curso de obreiros, né? O nosso curso de obreiros seria como se fosse, assim, o básico, né, para a gente entender um pouco da palavra de Deus. Óbvio, né, que você lê uma única vez a palavra de Deus, não quer dizer que você seja um especialista nela, né? Eu gosto muito do que o pastor Harold Walker fala, né? Então, alguns aqui conhecem o pastor Harold Walker, ele fala assim, leia a Bíblia toda e sempre, né? Não adianta só a pessoa ficar lendo Salmos, eu gosto muito de Salmos, aí só lê Salmos. Não adianta a pessoa falar assim, eu gosto muito dos evangelhos, só lê os evangelhos. Não, lê a Bíblia toda e sempre. Então, o curso de obreiros, ou o curso aqui, né, que os irmãos aqui estão fazendo, ele é um curso que vai passar pela Bíblia toda, e que ele vai te ajudar a tirar dúvidas e te explicar. Eu gosto muito de Atos 8, né, quando o Espírito Santo fala por diácono Filipe, lá da igreja de Jerusalém, fala assim, vai para o caminho do sul, que se acha deserto, né, e aí o Espírito Santo leva Filipe ao encontro de um eunuco, alto oficial de Candace, rainha da Etiópia, né, esse eunuco amava o Deus de Israel, mesmo sem conhecer o direito, e tinha feito uma viagem super longa, né, só para ir adorar o Deus de Israel lá em Jerusalém, e estava voltando agora para sua terra natal. E como recompensa, né, na verdade, lá em Isaías, se eu não me engano, é Isaías que fala a respeito dos eunucos e dos estrangeiros que amam o nome do Senhor, que Deus lhes daria, né, algo muito melhor do que filhos, né, Deus lhes daria um memorial eterno, né, na sua casa. Então, esse eunuco amava o Deus de Israel, mesmo sem conhecer o direito, veio de longe para adorar o Deus de Israel, e na oração de Salomão, lá em 2 Crônica 7, tem um pedaço em que Salomão fala a respeito dos estrangeiros que viessem de longe para buscar o Senhor, para que Deus os recompensasse. Eu vou ler para os irmãos aqui, deixa eu só achar que lembrei, eu gosto muito dessa passagem, né, porque eu vejo que ela se aplica diretamente a esse eunuco. 2 Crônica 7, deixa eu ver qual parte. Versículo 32. Fala dos estrangeiros. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa e do teu braço tendido e orar voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como teu povo de Israel e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. Então, esse eunuco cumpriu justamente, né, 2 Crônica 7, 32, e Deus cumpriu 33. Deus enviou ali
Filipe, através do Espírito Santo, para contar para o eunuco a respeito de Jesus Cristo. E aí Filipe chega junto do eunuco, o eunuco está lendo ali Isaías 52, Isaías 53, profecia de Isaías, cerca de 700 anos antes da crucificação de Jesus, e ele ouve, Filipe ouve o que ele está lendo, e Filipe pergunta para o eunuco, você compreende aquilo que você está lendo? Aí o eunuco responde, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então, essa frase do eunuco, ela meio que é a razão do curso de obreiros. E também tem muito a ver, né, com a forma, né, como nós pregamos, né? Se você ler lá também a forma como Esdras pregava a palavra de Deus, né, como Neemias fez com que a palavra de Deus fosse pregada, ali algumas gerações depois da volta do povo de Judá da Babilônia, né, para a terra de Israel, para a terra de Judá, né, está escrito que eles liam a palavra de Deus ali num púlpito de madeira, né, que foi feito para isso, e era explicado para o povo, assim, como que se aplicava aquilo, dava interpretação. Então tem muito a ver com o nosso curso de obreiro, tem muito a ver com a forma como nós pregamos. Você lê a palavra, explica aquilo, porque assim, ninguém aqui nasceu em Israel, ninguém aqui viveu há 2000 anos ou mais, e então, assim, as coisas não estão no nosso contexto do nosso dia a dia, né? Óbvio que algumas coisas são universais. Amar ao teu próximo como a ti mesmo, né? Não precisa de muita interpretação, de muito contexto bíblico, não precisa de muito estudo para entender o que a palavra de Deus está falando no Antigo Testamento sobre isso e o que Jesus quer dizer com isso no Novo, né? Mas, assim, o curso de obreiro serve justamente para isso. Ó, eu estou lendo a Bíblia e, em paralelo a ler a Bíblia, eu assisto aos cultos, aprendo mais sobre a palavra, eu faço esse curso aqui, né, o curso de iniciação da Bíblia. Então, você vai aprendendo com o que outros já aprenderam e você vai poder tirar sua dúvida, você vai poder ouvir, né, algumas explicações que, de repente, você levaria muitos anos para conseguir assim. Deus não precisa revelar tudo de novo para todo mundo, né? Deus revelou para um irmão uma coisa, revelou para outro outra, e a gente vai sendo edificado, então, né, por aquilo que Deus já deu na vida de cada um, tá bom? Então, o obreiro, né, no nosso meio, é alguém que leu a Bíblia, que fez o curso de obreiro, né, do começo ao fim, não ficou faltando, não ficou perdendo aula, né, se comprometeu, não tendo que se envergonhar, né? Então o pastor Schur coloca aqui especificamente, né, a respeito de vícios. Por exemplo, vamos supor que a pessoa vive no adultério, né? Ou vive assim, de forma ajuntada, sem ter um casamento reconhecido, né, pela lei civil, né, dos homens, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, né, seja onde você mora, ou vive, por exemplo, uma situação de poligamia, né, ou, sei lá, tem alguma coisa pendente na sua vida, né, ó, tá devendo para todo mundo, mente, diz que vai pagar, mas não paga, tem dinheiro para pagar e mesmo assim não paga, e que maneja bem a palavra da verdade, né, então, ó, conhece no mínimo o básico, né, sabe, Antigo Testamento, Novo Testamento, se falar sobre Moisés, sabe onde é que está Moisés, se falar sobre os apóstolos, sabe onde estão os apóstolos, se falar sobre a igreja, vai procurar ali no livro de Atos, vai ver as cartas de Paulo. Então, assim, esse é o mínimo, né, que nós entendemos que nós precisamos ter, assim, diante do Senhor, para sermos reconhecidos como um obreiro aprovado por Deus, tá bom? E aqui, o pastor Schori coloca mais algumas coisas. Então, o obreiro, né, ou discípulo, ele ama as vidas, né? Se você pega ali o final do Evangelho de João, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, né? Cuida dos meus cordeiros, né? Guarda as minhas ovelhas. Então, assim, quem ama ao Senhor, então aquele que ama o que o gerou, né? 1 João, ao final do capítulo 4, começo do capítulo 5, todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então, se você ama, né, o seu Pai Celestial, você vai amar o seu irmão em Cristo e você também vai ter compaixão, né, pelas multidões, no sentido assim, pessoas que precisam da salvação. Né, e aqui o pastor Schor selecionou essa passagem em Mateus 9, né, quando Jesus estava ali fazendo milagres, curando as pessoas, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Essa expressão, né, como ovelha que não tem pastor, ela vem lá do Antigo Testamento, na verdade, né, mas não vou aqui citar, mas só para explicar, essa analogia, né, olha, o povo está cansado, está perdido, não sei o que lá, como ovelhas que não têm pastor, essa analogia vem lá do Antigo Testamento, tá bom? Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores, obreiros, né, para a sua seara. Então, o papel do obreiro é interessante, né, que foi, acho que o pastor Jamé, né, que colocou isso, que o obreiro, aqui, essa passagem, na verdade, não está falando de evangelismo, essa passagem está falando de pastoreio.
né? Porque, assim, o evangelista já semeou, né? Então, essas vidas estão prontas para serem colhidas, no sentido, assim, de virem para Cristo, e elas vão precisar ser apacentadas, elas vão precisar ser cuidadas, elas vão precisar ser alimentadas, tá bom? Sobre os dons, né? Então, o pastor Choi colocou aqui a atuação de obreiros, né? Então, no que o obreiro, né, deveria fazer, né, no corpo de Cristo, né? Se você pegar os diáconos, por exemplo, em Atos 6, né, os diáconos foram instituídos para servir as mesas, porque as viúvas dos helenistas, isso é, dos hebreus, que eram de fora de Israel, estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos pães, e isso estava causando brigas, né? Estava causando discórdia ali no meio da igreja, né? Da igreja ali que se formou a partir dos 120 que foram batizados do Espírito Santo, depois aqueles mais 3.000 que se converteram na pregação de Pedro ali no dia de Pentecoste, depois os outros 2.000 a mais que vieram, né, quando Pedro curou o paralítico ali na porta do templo, quando Pedro e João o curaram, né? Então, aqui a igreja já tinha algumas milhares de pessoas, né? Então, Atos 6, os diáconos foram instituídos para servir as mesas, para que ninguém ficasse sem tomar ceia, ou para que ninguém ficasse sem receber a sua porção, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, para Tito, assim, honra as viúvas verdadeiramente viúvas, isso é, as viúvas verdadeiramente necessitadas, aquelas que não têm realmente quem cuide delas, aquelas que não têm parentes vivos, que não teve filhos, né? Se bem que Paulo também fala assim, olha, que não seja escrito como viúva somente aquela que tem acima de 65 anos de idade, que tenha criado filhos, né, de forma exemplar, tenha lavado os pés aos santos, socorrido aos necessitados. Então, Paulo coloca ali algumas características, né? Mas as viúvas verdadeiramente viúvas são aquelas que não tinham realmente ninguém para socorrê-las. Então, Paulo fala assim, olha, deixa as viúvas que têm família, que as famílias socorram elas, né? Que os seus filhos aprendam a honrar os seus progenitores, né? Aprendam a honrar pai e mãe, cuida deles, né? Mas socorre as viúvas verdadeiramente viúvas. Então, talvez essas viúvas verdadeiramente viúvas que havia lá em Atos 6 estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos pães, né? Nas suas necessidades. E aí são instituídos os diáconos, né? Os 7 diáconos, homens de boa reputação, cheios de sabedoria, de fé, com bom testemunho das pessoas. E você tem os diáconos, o que eu queria falar sobre os obreiros, que eu não terminei, assim, todos nós devemos ser obreiros. Ah, mas você já é pastor. Sim, mas o pastor é um obreiro no sentido que ele continua trabalhando na obra do Senhor. O diácono também é um obreiro. Então, que nem eu falei, Timóteo não era simplesmente um obreiro, Timóteo era um pastor, Timóteo, ou até mais do que isso, porque Timóteo, ele promovia a eleição de presbíteros, né, e bispos, e diáconos, e Timóteo, ele organizava a igreja, ele administrava a igreja, ensinava a palavra de Deus também. Então, obreiro, todos nós temos que ser obreiros aprovados por Deus. É que depois nós vamos ver aqui, né, ou já comentei, na verdade, né, que o pastor Chori coloca assim as características. A multidão não tem característica nenhuma. O discípulo tem pelo menos uma. Toma a sua cruz, vai após Jesus e o segue. O obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra de Jesus, não se mete em contendas, nem em questões alheias, não tem do que se envergonhar, então vai aumentando o número de características. O diácono, o apóstolo Paulo fala, né, o livro de Atos, né, cita homem de boa reputação, cheio de fé, cheio de sabedoria e mais outras coisas, né? Paulo também vai comentar sobre o diácono, né, sobre bispo, sobre presbítero. Então, assim, o nível de características, né, de caráter, né, são traços de caráter, ó, que governe bem a própria casa, né, vai subindo, que não seja dado ao vinho, que não se mete, né, também em contendas e outras coisas, mas então são acho que 35 características, né, que o pastor Chori coloca para um presbítero, por exemplo. Então, mas o obreiro, né, o que se espera de um obreiro? Se espera que ele atue em um ou mais desses ministérios. Romanos 12, né, ali são chamados dons segundo a graça, né? Interessante que o pastor Ediléu, ele separa, né, os dons segundo Cristo, aquela quarta coluna ali, Efésios 4, que fala que quando Jesus Cristo subiu ao céu, ele mesmo concedeu dons, mas ali dons são presentes, tá? É que, infelizmente, na Bíblia em português, traduz-se como dons algumas palavras que não é a mesma coisa do que os dons espirituais, né? Então, lá em 1 Coríntios 12, vai falar de dons espirituais. Mas quando fala de Efésios 4, que Jesus concedeu dons aos homens, não é dons espirituais, ali é presente mesmo. E dom, ali em 1 Coríntios 12, é a palavra grega carisma, né? Enquanto um vai falar de doreia, acho que Efésios 4 vai falar de doreia, que é como se fosse um presente, a palavra grega, e em 1 Coríntios 12 é a palavra carisma, né? Então, por isso, assim, quando fala o movimento carismático da Igreja Católica, por exemplo, tem a ver com os dons do Espírito Santo, né? A manifestação dos dons, segundo eles, né, no meio deles.
Então, quando fala em Efésios 4 a respeito dos dons, né, que os presentes que Jesus Cristo deu, o pastor Ediléu, né, que teve no nosso meio, que eu comentei na aula passada, ele fala assim, olha, os dons de Cristo são Efésios 4, 5 ministérios de governo. Os dons do Espírito Santo, 1 Coríntios 12. Os dons de Deus Pai, Romanos 12, os dons segundo a graça, tá bom? Então, começando ali da direita para a esquerda, mas primeiro eu vou começar da última coluna, Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E essa tabela que o pastor Chori pegou, ele coloca pastor / mestre e não pastor separado de mestre, porque alguns interpretam que não são 5, são 4 dons, né? Dons, assim, nesse sentido, né, de ministérios de governo, né? Que no sentido assim, olha, o pastor, ele também tem que ser um mestre, né? Porque aquele que, assim, como é que o pastor vai alimentar a ovelha? O pastor alimenta a ovelha com a palavra da verdade. A palavra da verdade, ela é alimento, né, para o espírito. Então, é por isso que alguns colocam junto, alguns interpretam, né, que quando fala assim, e Jesus concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Alguns entendem que isso é uma coisa só, pastor e mestre, e outros fazem a distinção, outros para pastores e outros para mestres, né? Basicamente, o mestre é quem ensina a palavra de Deus, e o pastor é quem cuida das ovelhas. O evangelista, né, aquele que semeia a palavra de Deus, o profeta é aquele que ouve a direção de Deus, ou vê o que Deus está mostrando e transmite essa visão, e o apóstolo vai adiante, né? Então, apóstolo é a palavra grega, aqui no latim, é a palavra missionário, e a palavra em português é enviado, né? Então, enviado, apóstolo e missionário é a mesma coisa, né? São só em línguas diferentes e aportuguesados dessa forma. Então, assim, todos esses, é interessante, né? Não sei se foi o pastor Jamé também comentou, que todos esses, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Obviamente que o pastor se inclui nisso, todos eles têm que ter um coração pastoral, né? O apóstolo Paulo fala assim, olha, a única fé, né, que tem valor é a fé que atua pelo amor. Então, Deus tem um coração pastoral. É só você ver ao longo da Bíblia quantas vezes Deus vai falar, Deus vai fazer uma analogia do povo com ovelhas, e ele como pastor. Ou lá no Salmo, fala assim, onde está aquele, né, que como pastor subiu, fez o povo de Israel subir, né, do Mar Vermelho com o pastor, com Moisés, né? Então, por exemplo, Ezequiel 34, depois você lê lá, né, quantas vezes Deus vai falar assim, as minhas ovelhas. Então, desculpa, é que só para terminar o que eu estava falando de Moisés, tem um salmo que compara Moisés como um pastor, né, que Deus colocou Moisés como um pastor que fosse adiante ali do seu rebanho, quando Deus o tirou do Egito e atravessou ali o Mar Vermelho. Então, Ezequiel 34, Deus vai falar contra os maus pastores e contra as ovelhas gordas. Ovelha gorda não é alguém que está acima do peso, não. Ovelha gorda é alguém que afasta a ovelha fraca do aprisco, é alguém que afasta a ovelha fraca, por exemplo, não deixa a ovelha fraca se alimentar, pisa, né? Deus fala assim, vocês, ovelhas gordas, pisaram o pasto que vocês comeram e não queriam mais, pisaram os pastos de forma que as ovelhas fracas não podiam se alimentar. Depois de vocês terem bebido ali da água pura, da água limpa, vocês, com as suas patinhas, né, sujaram a água, né, como se ficasse ali pisando ali para que subisse barro, subisse lodo ali do fundo da água e turvasse a água, né, e as ovelhas fracas não pudessem, então, beber daquela água. Então, a ovelha forte, a ovelha gorda, ficava dando empurrões na ovelha fraca até tirá-la do aprisco ou até expulsá-la do rebanho. Então, Ezequiel 34, Deus vai falar contra os maus pastores que exploram as ovelhas, não têm cuidado das ovelhas, não curam as feridas, não ligam as que estão ali com a pata fraturada, mas se aproveitam delas. Se aproveitam da sua lã, aproveitam-se da sua carne, né? Então, assim, eles exploram as ovelhas, mas não cuidam das ovelhas. E Deus fala, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas que vocês dispersaram. Eu mesmo as sararei, eu mesmo as carregarei, eu mesmo cuidarei delas. Então, está profetizando a respeito de Jesus. E ele fala, e colocarei Davi sobre elas como pastor. Está falando do milênio? Está falando da eternidade? Não sei. Está falando de um descendente de Davi? Sujeito à interpretação, mas a questão é, por 15 vezes em Ezequiel 34, né, pelo menos na Bíblia Almeida, revista atualizada, Deus vai falar sobre as minhas ovelhas. Então, é muito claro na Bíblia. Então, você pega, por exemplo, Abraão era pastor de ovelhas, né? Isaac era pastor de ovelhas, Jacó era pastor de ovelhas, Esaú era caçador, Moisés era pastor de ovelhas, Davi era pastor de ovelhas. Quem mais? Tem muitos outros, né, que são pastores. Então, Deus tem alguma coisa com os pastores de ovelhas, sejam eles pastores naturais ou sejam eles pastores espirituais. Então, é uma analogia que aparece na Bíblia toda, né? O pastor Chori gosta de falar, né, que a ovelha é um animal que não tem defesa própria, né? Ele não enxerga bem,
né? E tem uma coisa interessante, que João 10 fala assim, eu sou a porta do aprisco, mas eu também sou o pastor das ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz. De forma alguma elas ouvirão o estranho, porque não lhes reconhece a voz. E não seguirão o estranho, mas seguirão a mim. E eu conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome. Então, todos eles têm que ter um coração pastoral. Ah, eu sou apóstolo, não importa, você tem que ter um coração pastoral. Eu sou profeta, tá bom, você também tem que ter um coração pastoral, esse coração que ama, que cuida, né? O evangelista também, o pastor, obviamente, e o mestre também. Obviamente, né, que tudo isso são chamados, né? Isso é um chamado que Deus comissiona a pessoa. Então, o pastor Chori colocou assim, que essas coisas têm que estar presentes na igreja, né? Então, um obreiro, ele pode, né, desempenhar o papel de um pastor, mesmo sem ter um título de pastor. Na verdade, quando a gente unge alguém como pastor, né, que nem o pastor André, a pastora Silvana, nada mais é do que um reconhecimento daquilo que Deus já tem feito na vida da pessoa, da forma como Deus já tem usado aquela pessoa. Então, ninguém vai ser levantado como pastor e falar assim, agora se virem, agora aprende aí o que é ser um pastor, agora trata para agir como se fosse um pastor. Não, ela já age como pastor. E quando é ungida como pastor, é simplesmente um reconhecimento. Então, Davi, quando Deus o tira de trás da malhada das ovelhas, e Deus o coloca como pastor do povo de Israel, como pastor do rebanho de Deus, Davi já executava essa função de pastor, só que com ovelhas naturais. Aí Deus fala, não, agora você vai cuidar das minhas ovelhas, né, do meu povo. Então, a pessoa, não, agora você está ungido como evangelista, agora se vira para evangelizar. Não, a pessoa já tem esse ministério, ela já vai exercendo, tá bom? Lá em 1 Coríntios 12, primeiro eu vou falar de 8 a 10, a respeito ali temos então os 9 dons espirituais, sabedoria, conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento, línguas, interpretação de línguas. Então, ali, na verdade, está cura ali no singular, mas, na verdade, a Bíblia coloca curas no plural, tá? Eu entendo que está falando cura do espírito, da alma e do corpo, tá? Não necessariamente assim, esse aqui só tem dom para curar problema de coração, esse aqui só tem dom para curar problema de coluna. Eu não creio que é muito por aí, tá? Tem alguns que creem desse jeito, eu creio que tem mais a ver com curar espírito, alma e corpo, tá? Isso fica mais evidente ainda lá nos evangelhos, que mesmo em algumas passagens ali onde Jesus expulsa demônios, está escrito assim que Jesus curou aquela pessoa, né? 1 Coríntios 12, 28, 30, o apóstolo Paulo pergunta assim, são todos, por acaso, apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos dons de operação de milagres? Têm todos dons para curar? Exercem todos no Ministério de Socorro? Todos têm esse ministério, né, chamado de governo? O governo está lá em Romanos 2, já vou chegar lá. Tem todos interpretação de línguas? Né? Oram todos em línguas, na verdade, Paulo pergunta, olha, eu queria, né, que todos vocês profetizassem, né? Porque o dom de profecia é superior aos outros, né? Mas é como se ele estivesse falando assim, olha, Deus não deu tudo para uma só pessoa. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Por quê? Por que o Espírito Santo não concede todos os dons para todo mundo, nem Jesus Cristo levanta uma só pessoa como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre? Porque a ideia de Deus é que a igreja funcione como o corpo de Cristo, né? O corpo não é um só membro, mas a cooperação de muitos membros, né, de vários membros, que quando estão devidamente ajustados e cada um no seu devido lugar, efetua o crescimento de si mesmo para a glória de Deus. Então, o apóstolo tem que cumprir o seu papel no corpo de Cristo, o profeta igualmente, o evangelista igualmente, o pastor igualmente, o mestre igualmente, aquele que tem dom de cura, aquele que tem dom de profecia, aquele que exerce, né, misericórdia, né, que socorre os necessitados, aquele que ajuda na parte administrativa, no Ministério de Governo, né, na organização da igreja, né, não como empresa, mas como corpo e família de Deus, aquela pessoa que tem interpretação de línguas, aquela pessoa que tem variedade de línguas. Então, assim, o Espírito Santo distribui os dons segundo lhe apraz, visando um fim proveitoso, né? Eu falo também que o Espírito Santo não concede dons para preguiçosos, né? Então, você fala assim, eu quero o dom de curar, mas você nunca se levanta, sai da sua casa e vai orar por ninguém por cura, nunca foi no hospital visitar um enfermo, nunca foi na casa de ninguém orar por alguém que estivesse enfermo. Então, assim, primeiro vai e os sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome, né? Expelirão demônios, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados, falarão novas línguas, pisarão serpentes, escorpiões, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Os sinais seguem aos que creem. E os dons também. O dom, Deus vai dar o dom para aquela pessoa que já está trabalhando. Aquela pessoa que fala assim, Senhor, eu quero orar pelas pessoas. E aí, você encontra uma pessoa que está passando por um problema, você fala assim, posso orar por você? Posso orar por você? Então, para essas pessoas, né, que gostam de orar pelas outras, né, ou que agem como intercessores, muitas vezes Deus vai dar o dom de sabedoria,
Deus vai dar uma palavra de conhecimento. E muitas vezes também Deus vai dar até, né, o dom de cura, né, porque que nem o pastor Luciano Subirá fala, né, Deus não revela as coisas por ser fofoqueiro, né? Então, assim, Deus não vai revelar para você que uma pessoa está enferma, Deus não vai fazer fofoca, Deus está mostrando algo para que você haja, né, com relação àquilo que Deus está te mostrando. Então, a pessoa está enferma, tá bom, então vamos orar por cura. Ó, a pessoa está passando por esse problema, tá bom, então Deus vai dar uma palavra de sabedoria para que a pessoa possa sair, né, daquela situação. Discernimento de espírito é muito importante também, né, você saber se aquilo que alguém está falando, ou aquilo que está acontecendo, se vem, né, do corpo, se vem da carne, ou se vem da carne, a alma, né, da pessoa, da vaidade, ou se é do espírito, e por qual espírito que ela está falando. Então, o apóstolo Paulo, ali no livro de Atos, ele estava, né, indo para um lugar ali de oração, né, onde as pessoas se reuniam, acho que é em Lídia, é isso? E tinha uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, que falava, ó, esses homens são homens de Deus, né, Paulo e seus companheiros, esses homens são homens de Deus, e anunciam para vocês o caminho da salvação. Tudo que ela estava falando era verdadeiro. Só que o problema é que ela não falava aquilo pelo Espírito Santo, ela falava por um espírito de adivinhação. E Paulo, através do discernimento de espírito que ele tinha, ele sabia, essa jovem está possessa de um espírito de adivinhação. Não é o Espírito Santo que está usando ela para falar a verdade de Deus. Sim, somos homens de Deus. Muito obrigado que você reconheceu isso. Mas Paulo não ficou, né, envaidecido. Olha, tá vendo? Olha, essa jovem sabe o que ela está falando, e somos homens de Deus e anunciamos que a mensagem, não, pelo Espírito dele, pelo dom do discernimento do Espírito, Paulo entendeu que era um espírito de adivinhação, e o que ele fez? Expulsou o espírito de adivinhação daquela jovem, né? E depois disso, Paulo e Silas foram açoitados e presos, porque os homens, né, que exploravam aquela jovem, né, comercialmente, né, o dom espiritual maligno, vai, que ela tinha, ganhavam dinheiro com as adivinhações dela, e Paulo acabou com o lucro deles, e por isso Paulo e Silas foram açoitados e presos. E aí depois vem a história da conversão do carcereiro, tá bom? A oração em línguas, né? Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, mas aquele que profetiza edifica a igreja. Então Paulo fala assim, olha, eu queria que todos vocês orassem em línguas. Por quê? Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Muito mais, porém, que vocês profetizassem, pois aquele que profetiza é superior ao que ora em línguas, porque o que profetiza, ele exorta, edifica e consola a igreja. Isso é, ele transmite com palavras em língua natural, em português, em inglês, o que seja, aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus quer que a igreja ouça, e ele fala em palavras compreensíveis pela mente humana, para que a mente das pessoas receba edificação. Aquele que ora em línguas, ora de fato, mas Paulo fala assim, o que eu vou fazer? Se eu oro em línguas, meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Então, já sei o que eu vou fazer, né? Diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, eu vou orar em línguas, eu vou bendizer em espírito, vou cantar em espírito, mas também vou orar na minha mente natural. Também vou cantar na minha mente natural. Então, Paulo juntava as duas coisas, né? Vou edificar no meu espírito, e vou edificar também minha mente, para que minha mente não fique infrutífera. Então, quem profetiza, edifica a igreja, exortando, edificando e consolando. Quem ora em línguas, edifica a si mesmo. Mas Paulo fala assim, olha, mas se houver interpretação de línguas, aí funciona que nem profecia, porque a pessoa está orando em línguas, o Espírito Santo está orando, né, perfeitamente por aquela pessoa, falando em mistérios com Deus, mas a interpretação de línguas vai falar o que ela está orando, e a igreja vai receber edificação, consolação e exortação, vai ser animada, tá bom? Aí Romanos 12, os dons segundo a graça, né, que o pastor Edileu coloca assim, isso aqui é coisa do Pai, 1 Coríntios 12 é coisa do Espírito Santo, e Efésios 4 é coisa de Jesus Cristo. Então, se alguém, Paulo fala assim, ó, a respeito de o ministério de profecia, o dom de profecia, o dom de ministério ou de serviço, dom de ensino, é muito parecido, óbvio, com o mestre, mas o mestre foi constituído por Jesus Cristo, é um presente que Jesus Cristo deu para a igreja. Então, assim, Jesus Cristo ama tanto a igreja, ama tanto o seu corpo, assim, toma um apóstolo, toma um profeta, toma um evangelista, toma um pastor, toma um mestre, né, para edificação, para que nós não mais sejamos como meninos, agitados e levados de um lado para o outro por toda sorte e vento de doutrina, né, até que todos cheguemos à unidade e à perfeita varonilidade, à estatura de Jesus Cristo, né? Então, por isso que Jesus Cristo deu aqueles 5 ou 4 ministérios, depende da visão de quem, né, de Efésios 4. Mas o ensino também é um dom segundo a graça de Deus. Exortação não é bronca, tá? Exortação é animar, é você sustentar o seu irmão, né, que está fraco, você animar, você carregá-lo. Contribuição aqui é com relação às pessoas que fazem doações, né? Por exemplo, doação de roupa, doação de comida, doação em dinheiro, para sustento da obra de Deus. Então, a pessoa, às vezes, vai ajudar
às vezes, a contribuição, né, vai ajudar junto com o Ministério de Socorro. Então, você tem lá quem exerce misericórdia, né, tem a ver muito com socorro aos necessitados. Então, você ajuda o necessitado, né, você tem prazer em dar não só o seu dízimo, não só uma oferta, só para explicar, tem 3 coisas diferentes na Bíblia, né? Dízimo, oferta e esmola. Dízimo, 10% daquilo que você ganha, né, dá para Deus. A oferta é aquilo que você dá espontaneamente a Deus. Então, você olha lá no Antigo Testamento, né, você tinha algumas ofertas que eram também obrigatórias, né? Oferta pelo pecado. Então, aquilo não é dízimo. Oferta pelo pecado era o sacrifício que você tinha que fazer para perdão do teu pecado. Isso, né, no contexto do Antigo Testamento, apontando, obviamente, para Jesus Cristo. Ofertas de gratidão, né? Então, no Antigo Testamento, você tinha alguns tipos de oferta, né? De sacrifício. Você tinha sacrifício pelos pecados, você tinha sacrifícios, né, por livre e espontânea vontade, porque o teu coração era grato, é como se você entregasse aquilo para Deus, tá bom? Então, a oferta costuma ser para Deus. Como é que a gente fala, geralmente, né? Vamos levantar uma oferta para o missionário. Também é nesse sentido, né? Mas no fundo, né, você está fazendo para Deus, né? Então, tudo que vocês fizerem para esses meus pequeninos irmãos é como se você estivesse fazendo para mim, né? O que Jesus fala lá, isso é Mateus 25, se eu não me engano. Aquele que preside, né, que faça com diligência, né, aquele que lidera a igreja, né, o que nós chamamos do pastor presidente. E o Ministério de Misericórdia, eu já falei, desculpa, então eu falei de dízimo, oferta, faltou esmola. Esmola é socorro ao necessitado, tá bom? Então, assim, Deus não precisa de esmola, né? Você não dá esmola no gasofilácio. Você dá dízimo, você dá sua oferta. Esmola você dá como socorro ao necessitado. Pastor, posso pegar meus 10% que eu ia dar de dízimo e dar como esmola? Não, dízimo é uma coisa, esmola é outra. Ainda que lá no Antigo Testamento tinha uma questão que a cada 3 anos os dízimos eram dados como esmola para as viúvas e para os necessitados, tá bom? Mas, assim, no geral, a gente separa, tá? O que é dízimo, o que é oferta, o que é esmola, tá? Mas, assim, não, tal pessoa está passando muita necessidade, eu só tenho aqui o dízimo, não tenho como ajudar ela, se eu der o dízimo, não tenho como dar a esmola. Aí você ora bastante, vê a direção do Espírito Santo, tá bom? Mas, geralmente, a gente separa, tá? Dízimo é uma coisa, oferta é outra, esmola é outra, tá bom? Mas que Deus te dê a direção do Espírito Santo. O pastor Chori, se você vier com uma pergunta muito difícil para ele, pastor, o que eu faço nessa situação? Ele vai falar assim, pergunta para o Espírito Santo. Pronto, resolvido. Né? O que o Espírito Santo te falar, você vai lá e faz, né? Então, é isso. Então, o que é ser obreiro? Atua na igreja, é alguém comprometido com a igreja, né? Não é alguém que fica faltando toda hora aí. Por que você não fez domingo, né? O crente vagalume, aparece, não aparece, né? Vai no culto, não vai no outro, vai no culto, não vai no outro. Então, um obreiro não é assim. Né? O obreiro é constante, ele é firme. Mas eu viajo a trabalho. Tá bom, é um contexto diferente, né? Então, estamos falando aqui de alguém que tem condição de estar ali presencialmente e não foi. Escolheu fazer outra coisa, escolheu ficar dormindo, escolheu ir no cinema, marcou a sua festa de aniversário no horário do culto e convidou as pessoas da igreja ainda por cima para ir na sua festa de aniversário. Então, o obreiro não é assim, tá bom? Então, o obreiro, ele é dedicado ao corpo de Cristo, ele faz que nem o apóstolo Paulo. Nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e nós como vossos servos por amor a Cristo. É alguém que fez o curso de obreiros, ou faz, né, o curso de obreiros também, né, que está estudando a palavra de Deus, que quer aprender mais de Deus, né, que busca, né, Jesus Cristo, que aceita ser transformado pelo Senhor, né, ser moldado, né, Jeremias 18, né, o barro nas mãos do oleiro, e amor e ajuda pela salvação de vidas, né, e o pastor Chor coloca aqui um número, ao menos 10, ele se baseia ali no conselho de Jetro para Moisés, né, olha, coloca capitães de 10, capitães de 100, capitães de 1000, né, que sejam capitães, não, perdão, líderes, coloca líderes sobre 10, sobre 100, sobre 1000, para que te ajudem, né, Moisés, a conduzir esse povo, né? Homens íntegros, né? Que aborrecem a avareza, né? Homens de verdade, né? Jetro fala assim para Moisés. Então, o pastor Chori coloca como se fosse assim, olha, um obreiro deveria pelo menos salvar 10 pessoas, né? Seguindo, então, aquele conselho de Jetro. Deveria cuidar de 10 pessoas. Um diácono, né? O pastor Chori coloca um degrau assim, 100. E um pastor deveria salvar ou cuidar de 1000 pessoas, tá bom? Então, essa é uma visão, assim, do pastor Chori, tá bom? Como que nasce uma igreja, né? Obviamente que a nossa igreja nasceu lá no livro de Atos, ou, que nem eu falei do pastor Thomas, nasceu quando Jesus Cristo foi crucificado e a sua lateral foi cortada, né? E saiu sangue e água, né? Como se fosse um parto, né? O pastor Thomas enxerga isso, né? Como se fosse um parto ali, né? A igreja nascendo, sangue e água, porque quando tem o parto, a mulher, né, rompe a bolsa amniótica, né? Sai o líquido amniótico, e tem sangue ali também por causa da placenta, né?
das artérias e vasos, né? Então, Jesus falou, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles, né? Então, pastor Chor, assim, como começar uma igreja? Então, vamos supor, né, vamos supor nada, né? Vamos falar de um caso concreto, né? André e Silvana e sua família foram para os Estados Unidos. Eles já eram ali uma igreja, né? Porque já tinham mais de 2 ou 3, mas foram agregando pessoas, né? Vocês estão aqui, glória a Deus, né? Talvez alguns remotamente, talvez alguns consigam, né, congregar fisicamente lá com André, a Silvana e a família abençoada deles, mas se houver união e unidade por causa de Jesus Cristo, as pessoas estão ali reunidas por causa do nome de Jesus, é como se estivesse, então, nascendo uma igreja. Pode nascer como uma célula, né? Pode nascer como se fosse uma reunião de oração, e aí Deus vai dar o crescimento, Deus vai dar a direção. Muito importante, né? O pastor Schor sempre enfatiza isso, a questão da cobertura espiritual. O que é cobertura espiritual? É você não andar sozinho, é você prestar contas, né? É você se reportar para alguém, né? Não assim simplesmente como se fosse uma hierarquia de uma empresa, não, é porque andar sozinho é perigoso. Jesus enviava os discípulos de 2 em 2. Por quê? Tem um motivo, por quê? Porque se os dois concordarem, né, aquele versículo que estava no slide anterior, se os dois concordarem sobre qualquer coisa sobre a terra, né, será ligado nos céus. Aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, isso como igreja, né? E aquilo que vocês desligarem na terra também será desligado no céu, mas a questão da concordância, né, de orarmos juntos. Amós 3:3, andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo, né? Pessoas não que vão concordar com tudo que você faz, pessoas que vão te dizer a verdade em amor, se você errar. Pessoas com quem você vai poder se abrir, se confessar, né? Então, quando eu fui levantado como pastor, né, a minha grande crise, assim, e agora, quem vai orar por mim, né? Porque antes eu ficava ali na fila de oração, né, para orar com os pastores, e agora, né? Como pastor, não vai dar para eu ficar na fila de oração para orar. Então, eu já me colocava em último da fila, né? Porque às vezes os irmãos, né, que queriam orar, eu deixava eles passar na frente, eu não tinha pressa de ir embora, fechava a igreja, abria a igreja, então eu ficava por último, e gostava de receber oração, gostava de conversar com os pastores, e é importante você ter esse acompanhamento. E o pastor Schor coloca que a cobertura espiritual é como se fosse um guarda-chuva, que vai te proteger também, né? Porque as pessoas, uns vão orar pelos outros, né? Então, por exemplo, pastor Chori, quem dá cobertura para ele é o pastor Tomás. E quem dá cobertura para o pastor Tomás? Tem uma série de outros pastores que estão aliançados, né? O pastor Tomás que dão cobertura para ele e vice-versa, né? Então, é importante você se colocar, né, debaixo de autoridade, né, que você respeite, que você se submeta. Se falar para você, olha, você errou, olha, me perdoa, obrigado, senhor, que o senhor mostrou, né? O senhor está me corrigindo. Né? Não que uma pessoa da igreja não pode corrigir, qualquer um pode corrigir. Se você for manso e humilde, Deus pode usar qualquer um para te corrigir. Né? Mas é importante você ter essa prestação de contas, alguém que você possa, né, andar junto, confessar seus pecados, suas faltas, orar, receber oração, tá bom? Então, te protege também daquela batalha espiritual que nós comentamos, né, na outra aula. Andando lado a lado, Amós 3:3, né? Eu falei, como é que andando 2 juntos se não houver entre eles acordo? E quando Jesus fala lá em Mateus 11:28-30, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo, que é suave, e aprendo de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a vossa alma. Quando Jesus fala assim, tomem sobre vocês o meu jugo, que é leve, jugo, é a canga do boi, né? Quando você tem aquele carro do boi, que você tem um pedaço de madeira que prende ali 2 bois, um do lado do outro, eles puxam o carro, puxam o arado, né? Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, é como se fosse assim, anda do meu lado, né? Aprende de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, né, para quem já ouviu aquela não é uma comparação, né? Mas é como se fosse assim, né? Como é que você domestica um boi novo? Né? Você coloca esse boi novo, né, do lado, né, do jugo ali da canga de um boi mais forte do que ele e mais manso, né, mais experiente, né? E aquele boi novo vai ficar se debatendo para tentar se livrar daquele jugo, mas o outro boi mais velho, ele é mais forte, ele é mais manso, e o boi novo tem que aprender, então, a andar do lado dele até que ele para, né, de lutar contra aquilo e se submete e segue junto, né? Então, andar lado a lado é importante, né? Principalmente com quem é mais experiente, já mais maduro que você, né? Para você poder aprender. Então, todos nós devemos andar lado a lado com Jesus Cristo, né? Então, Jesus Cristo fala assim, aprende de mim que sou manso e humilde de coração. Aí você está andando lado a lado com Jesus, você olha a palavra de Deus, vê como Jesus Cristo reagia quando ele era ofendido, ele não revidava ofensa por ofensa, ultraje por ultraje, antes entregava tudo a Deus,
né, que é justo, né, para julgar todas as coisas, como que ele respondia para as pessoas, como que ele se portava, né, para com as pessoas, como que ele tratava os orgulhosos, né, os hipócritas. Então, aprender com Jesus Cristo, né, quem que Jesus Cristo valorizava, quem que Jesus Cristo exaltava, quem tinha fé, quem agia corretamente, um mordomo fiel e prudente. Então, aprender com Jesus, tá bom? Então, andando lado a lado com o Espírito Santo, amando a palavra de Deus, debaixo da cobertura do Senhor, e tudo para a glória do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, né? Então, a importância de termos a doutrina correta, né? De sabermos pelo menos aquele básico de Hebreus 6, ó, arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino de batismos, de imposição de mãos, do juízo eterno e da ressurreição dos mortos, né? Todos vocês têm que saber isso, né? Com o passar do tempo, vocês têm que poder ensinar essas coisas para outras pessoas. Ó, ensina para alguém a respeito do arrependimento de obras mortas. Ensina para alguém a respeito da fé em Deus, da salvação por meio de Jesus Cristo. Ensina para alguém a respeito do ensino de batismos, né? Água, fogo, Espírito Santo. Ensina para alguém a respeito de imposição de mãos, sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina. Persevere nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, a salvação pelo ensino, né, que o pastor Chori colocou aqui, assim, a importância, né, de conhecermos a doutrina correta, porque a doutrina errada, né, o que nós chamamos de heresia, pode levar a pessoa para o inferno. Em vez de aproximar a pessoa de Deus, pode afastá-la de Deus, tá bom? Então, era isso, né, eu completei, então, a aula passada. Obrigado, André, pelo tempo aí que você, né, me deu para falar dessas coisas. Eu quero só terminar com mais algumas coisinhas, só mais algumas considerações que não estão aqui no slide, tá? Uma vez um pastor contou uma história, verídica ou não, ela não sei, mas ela é interessante, né? É como se fosse assim, o diácono ou o pastor jovem chegou lá para o pastor principal do ministério, pastor presidente, e falou assim, ó, eu estou cansado, essa igreja aqui tem muito problema, eu estou saindo fora e eu vou abrir a minha própria igreja. Aí o pastor principal, o pastor mais experiente, falou para ele, tá bom, você quer abrir a sua própria igreja? Então você tem que cumprir 3 pré-requisitos. Em primeiro lugar, você tem que nascer de uma virgem. Em segundo lugar, você tem que morrer em uma cruz. Em terceiro lugar, você tem que ressuscitar no terceiro dia e subir aos céus. Então, se você cumprir esses 3 pré-requisitos, você pode abrir a sua igreja, né? Então, a grande questão é, a igreja não é nossa, né? A igreja é do Senhor Jesus. E também muito importante nós falarmos assim que a igreja não é um plano B de Deus porque Israel não foi fiel e rejeitou a Deus. Não, o apóstolo Paulo fala que Jesus Cristo e a igreja são 2 mistérios de Deus ocultos de todos através dos séculos até serem revelados no Novo Testamento. A igreja é o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. A igreja é a noiva do Cordeiro, tá bom? Então, a igreja não é plano B de Deus, a igreja não nasceu porque os judeus rejeitaram. A igreja, sim, né, tem a ver com a rejeição dos judeus, que nem o apóstolo Paulo vai explicar em Romanos 9, 10 e 11. Mas a igreja não é um plano B. Israel rejeitou a Deus, e agora? Né? Meu filho vai ficar sem uma noiva, meu filho vai ficar sem um corpo. Vou criar aqui a igreja. Não. A igreja é um mistério de Deus, juntamente com Cristo, ocultos antes, né, da fundação dos séculos, né, antes de todas as coisas, e foram revelados através do Espírito Santo no Novo Testamento, principalmente para o apóstolo Paulo, né, que fala isso, olha, os 2 mistérios de Deus, Jesus Cristo e a igreja. Tá bom? Então era isso. E, pastor Marcelo, quanta informação, né? Em uma única aula. A gente entra na aula, sai da aula, mas tudo dentro do mesmo contexto.